muito bom dia. Segunda-feira, 11 de novembro. Vamos começar mais uma semana? Seja bem-vindo ao Noticidade Manhã. E a gente começa essa edição com as informações do trânsito em Sorocaba e região. 7h01. Quem nos traz toda a movimentação do trânsito nas principais ruas, avenidas e rodovias é Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Onde você está hoje? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Itavuvu, uma das principais vias da Zona Norte de Sorocaba. E como podemos ver, o trânsito neste momento é tranquilo aqui na região. O motorista só encontra mais intensidade no sentido centro, em direção à Avenida Ipanema. No lado oposto, no sentido bairro, o motorista não encontra dificuldade. E agora falando sobre a situação das rodovias. Quem segue pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo só encontra dificuldades na chegada a São Paulo. O sentido interior segue sem problemas. Porém, infelizmente, o fim de semana foi marcado por acidentes na região. Em Salto, uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas em um engavetamento no quilômetro 44 da SP-75. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 veículos se envolveram na batida e 2 vítimas ficaram presas às ferragens. O homem que causou o acidente estava disputando um racha. 4 acidentados recusaram atendimento e uma pessoa foi levada em estado grave para o Hospital São Camilo de Salto. Já em Campo Limpo Paulista, um homem de 66 anos morreu atropelado no quilômetro 55 da rodovia Edgar Máximo Zambroto. Segundo a Polícia Civil, a vítima tentava atravessar a estrada quando foi atingida por um carro que não conseguiu frear. Em seguida, o homem foi atropelado novamente por um segundo veículo que fugiu sem prestar socorro. A polícia suspeita que a vítima estava embriagada, já que junto do corpo foram encontradas 2 garrafas de bebida alcoólica. Após prestar depoimento, o motorista do primeiro veículo foi liberado. Fernando, essas foram as informações do trânsito e daqui a pouco eu volto para falar sobre as vagas de emprego temporárias na região. Obrigado, Pedro, pelas informações iniciais. E ainda sobre trânsito em Sorocaba, neste fim de semana, um guincho bateu no poste da unidade de pronto atendimento em construção no bairro do Éden. Com o impacto, o caminhão chegou a tombar. De acordo com a assessoria da prefeitura, a rede elétrica não estava ligada e o acidente não deve causar prejuízos ao andamento da obra. Por sorte, ninguém ficou ferido. E a polícia de Serquilho investiga um incêndio em uma caminhonete nesta madrugada no bairro Portal dos Pilares. De acordo com a PM, o dono do carro diz não saber o que aconteceu. Ele teria chegado em casa de uma viagem esta madrugada ainda. Deixou o veículo do lado de fora da residência e quando voltou, o veículo estava em chamas. Ainda hoje, a polícia científica deve fazer uma perícia no automóvel que ficou totalmente destruído. E um homem de 30 anos foi encontrado morto neste domingo, próximo a uma represa no bairro Paruru, em Ibiúna. Segundo a polícia militar, o homem teria levado um tiro na cabeça. A vítima estava sem documentos e com as mãos amarradas. Ainda em Ibiúna, outro homem foi assassinado no bairro Capim Azedo. De acordo com a PM, a vítima de 23 anos estava em um bar quando foi surpreendida por um disparo. O homem morreu no local e o suspeito fugiu. Até agora, ninguém foi preso. Em Jundiaí, aproximadamente 100 frascos de lança-perfume, porções de maconha e um soco inglês foram apreendidos durante uma operação da Guarda Municipal e da Vara da Infância e Juventude da cidade. Segundo a GM, a ação foi realizada em 3 bairros. Durante patrulhamento na Vila Rio Branco, 2 adolescentes que estavam com os produtos foram apreendidas e liberadas aos pais. E um menor de 14 anos tentou agredir a própria mãe com uma faca em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente teria problemas mentais e precisou ser encaminhado a um hospital. Apesar da violência, a mulher não foi ferida. Um boletim de ocorrências foi registrado. Até o fim desta semana, a polícia deve concluir o inquérito do caso do menino de 2 anos que teria sido agredido pelo namorado da mãe em Itu. Inconformada com a situação, a mãe da criança de 2 anos acompanhou o exame de corpo de delito. Ansiosa pela verdade, ficou no aguardo do laudo emitido pelo IML. Assim que pegou o documento, procurou a nossa equipe e desabafa. O médico que estava lá de plantão falou para mim, se seu filho tivesse levado uma marretada, ele não estava aqui hoje.
Então, eu comecei a questionar mesmo a versão dos policiais. O caso aconteceu na última terça-feira. De acordo com a polícia, o namorado de Ágata, um jovem de 19 anos, foi preso suspeito por agredir o enteado Caio. Segundo a polícia militar, a criança contou ao PM que o rapaz teria batido nela com uma marreta. A mãe discorda da versão e defende o namorado. Eu tenho uma declaração da escola e da professora do meu filho dizendo que meu filho não é capaz de falar uma frase. Meu filho fala apenas sílabas. Eu tenho esse documento em mãos, assinado pela escola, pela direção. Ela assume que o namorado errou ao levar o menino para a escola sem a cadeirinha, além de estar com a carteira de habilitação vencida e sem o documento do carro. Meu filho, Caio, estava sem cadeirinha e sem cinto. Um erro que nós cometemos e, sim, por esse erro, eu acho que a gente tem que responder. Quando o Bruno viu essa blitz, ele tentou disfarçar e entrou no estacionamento de uma concessionária. Como ele freou e fez a curva com tudo, o Caio caiu. Ao mesmo tempo que o Caio caiu e bateu a cabeça no trilho do banco do carro, a maleta com as ferramentas que a gente utiliza para a prática dos nossos esportes, que fica dentro do carro, caiu em cima do banco. Dentro dessa maleta tinha chave de fenda, peça de bicicleta, alicate, a marreta, que eles disseram que foi o objeto que bateu no Caio, e outras coisas. Temporariamente na Delegacia de Defesa da Mulher, Dr. Nicolau Santarém afirma que ainda não teve acesso a nenhum documento relacionado à perícia do IML. Não estou podendo trabalhar e também não estou podendo ficar na minha casa. Eu estou na casa de uma amiga, escondida. Me ofenderam de assassina, de demônia, de capeta, infinitas coisas. Então, segunda-feira estou me mudando para a casa da minha mãe, que fica no Guarujá, para estar junto da minha família, porque aqui não tem mais condições. Segundo o delegado responsável pelo caso, o Bruno continua em prisão preventiva até o inquérito ser concluído. Se condenado por maus tratos e tráfico de drogas, o rapaz pode ficar preso de 5 a 16 anos de prisão. Sete horas e 10 minutos. Com a proximidade do Natal, cresce o número de vagas temporárias no comércio da região. Em Sorocaba, a Associação Comercial espera que este ano o número seja 9% maior em relação ao ano passado. Sobre este assunto, a gente volta a falar com Pedro Leão. Pedro. A expectativa é que 3.500 vagas sejam criadas agora no final do ano. Entre os principais empregadores desses temporários estão os shoppings da cidade. Eu aqui estou na zona norte da cidade, onde tem uma grande oportunidade de emprego, em um shopping que foi aberto recentemente. E para falar sobre as vagas temporárias, eu converso agora com Mariana Camargo Correia, supervisora da Associação Comercial de Sorocaba. Mariana, bom dia. Esse número representa um otimismo muito grande para o comércio da cidade. Sim, o comércio está bem otimista em relação às contratações, tanto para temporário como para efetivar esse pessoal. Então é uma excelente oportunidade para quem está em busca aí de uma nova colocação. Essas vagas são para quais áreas? A gente vai trabalhar no comércio por um todo, então desde de vendas, auxiliar administrativo, almoxarifado, então a gente vai trabalhar um pouquinho com o todo. E como é que faz para se candidatar a essas vagas das lojas que ficam no centro da cidade? Na verdade, não são só do centro, tá? A associação ela abrange a cidade por um todo. Então, todos os associados vão ter acesso aos currículos que deixarem lá com a gente. Então, eu peço para que vocês entreguem os currículos na Rua da Penha, número 535. Tá ok, muito obrigado pelas informações. Reforçando que os currículos podem ser entregues na Rua da Penha, número 535, no centro de Sorocaba. E agora veja outras vagas de emprego disponíveis em Sorocaba e região. Em Salto, as oportunidades são para auxiliar de limpeza, cozinheiro, estoquista e porteiro. O atendimento ao público é realizado na Rua José Revel, número 270. O Pátio de Iperó está com vagas para pedreiro, auxiliar de serviços gerais, alimentador de linha de produção e carpinteiro. Os interessados devem comparecer ao posto que fica na Rua Doutor Gaspar Ricardo Júnior, número 51. Já o Pátio de Porto Feliz oferece oportunidades para ajudante de mecânico, soldador,
ajudante geral e lavador de carro. O pátio fica na rua Ademar de Barros, número 340. E em São Roque, as vagas são para atendente de balcão, garçom, empregada doméstica e porteiro. O pátio fica na rua Marechal Deodoro, número 193. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. E a gente continua a falar sobre o mercado de trabalho. Disposição para atuar em média 10 horas por dia. Ser detalhista, cauteloso, criterioso e principalmente antenado com as tendências. Estas são apenas algumas das características de um arquiteto. Veja. Planejar, replanejar e deixar a gosto do cliente. O trabalho do arquiteto começa com uma reunião onde se define valores e o tipo de projeto. E essa é uma das coisas mais importantes, saber lidar com o sonho e com o bolso de quem paga por uma casa. Sim, geralmente a gente faz uma entrevista e busca saber quais as necessidades a fundo, né? Qual que é o plano de necessidades, o que ele pretende estar realizando, qual que é o valor disponível que ele tem para estar investindo na construção, para a gente iniciar os trabalhos. Depois da reunião, o arquiteto começa a esboçar a casa. Ele pode usar tanto a velha prancheta com lápis e papel, como programas modernos de desenho industrial. Mas o serviço deste profissional não fica só nos desenhos. Ele também precisa ficar atento aos detalhes e lidar com a burocracia. A gente desenvolve o estudo preliminar, né, onde a gente já retrata essas necessidades, né, em projeto já, com medidas, com tamanhos, com cômodos já pré-definidos. Após esse estudo, a gente desenvolve os projetos de prefeitura e de condomínio. Para Rafael, o arquiteto não é só um profissional de exatas. Ele precisa ser humano e ficar atento a tudo o que acontece no mundo. Deve estar assim, antenada a tudo praticamente, a música, a artes, a tecnologia, né? Então, uma pessoa que tem que estar por dentro de todos os segmentos para estar desenvolvendo hoje produtos de qualidade. Júlio está no 3º ano de arquitetura. No escritório do Rafael, ele é responsável por desenhar os projetos no computador. Criatividade. Precisa pensar diferente. Ele tem que ver aquilo e mudar aquilo, entendeu? Sair do comum. O trabalho do arquiteto é interligado com vários outros. Além do pessoal da engenharia, existe a pessoa exclusivamente responsável por decidir como o interior do imóvel deve ficar. Este profissional é chamado de design de interiores. E no escritório do Rafael, a Michela, que é a esposa dele, faz esse trabalho. Eu ajudo a escolher os pisos, os revestimentos, janelas, parte de modulados, a parte de louças e metais. E aí depois a gente vai mais para a parte de decoração mesmo. E o maior desafio do decorador é combinar preço e estilo. O mercado, ele tá bem favorável, né? Tem bastante lojas mais acessíveis e que dá para fazer um projeto bom, bonito e barato, né? E o trabalho final do arquiteto e do decorador é realmente para se apreciar. Construções bem acabadas e modernas. 7h19. Bom dia para você que chega e acompanha o Noticidade Manhã. Uma casa pegou fogo em um condomínio no bairro do Engordadouro, em Jundiaí. Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda não foram identificadas. Felizmente, ninguém ficou ferido. 7h20. A gente faz agora uma conexão com Patrícia Rocha, do SBT Manhã, para saber os destaques desta segunda-feira. Moradores da Zona Leste de São Paulo fizeram uma manifestação depois da morte de um suspeito numa troca de tiros com a polícia. Um ônibus e um carro foram queimados. Os detalhes com a repórter Larice Neves. Moradores da Zona Leste filmaram o ônibus ainda em chamas. Por sorte, ninguém se feriu, mas um carro também foi queimado na ação. Os atos de vandalismo foram motivados pela morte de um suspeito durante uma perseguição policial. Ele e outros 3 homens foram abordados num carro roubado. Fugiram e atiraram.
Os 3 criminosos que não se feriram foram presos e encaminhados aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no centro da capital paulista. Amanhã é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Podem ocorrer também pancadas de chuva à tarde e à noite. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas hoje devem variar entre 20 e 34 graus. Você confere agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Alumínio, as temperaturas variam entre 18 e 32 graus. Cesário Lange tem mínima de 20, mesma mínima prevista para Itapetininga. Em Jundiaí, a máxima é de 34 graus. Olha só, foi lançado oficialmente mais uma edição do Pedágio Solidário da Rádio Vanguarda. Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou, cachaceiro é quem fabrica pinga, eu sou só consumidor. Chegou a hora de vestir a camisa pela solidariedade. Eduardo Costa participa pela primeira vez do projeto e neste ano foi escolhido como padrinho. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela oportunidade, agradecer à Rádio Vanguarda por ter me dado essa oportunidade, agradecer a vocês, a TV Sorocaba. Por Sertanejo fala da importância de uma doação. Ele lembra das dificuldades que passou quando ainda era pequeno na cidade natal, em Minas Gerais, e faz um apelo. Posso pedir para as pessoas que estão nos assistindo agora para doar. Não doar 1 quilo de alimento não perecível, mas doar o tanto que você puder. Na companhia do cantor, é claro que a madrinha não poderia ser outra pessoa. É gostoso, é aquele momento quando abrimos os corações, aquele momento quando, de repente, com aquele pouquinho que temos, que podemos colaborar, e a troca, receber uma alegria imensa que é a arte desses grandes artistas, né? Desses cantores maravilhosos. E não é só o clima de ajuda ao próximo que está no ar. O amor também está presente por aqui. O padrinho e a madrinha do Pedágio Solidário assumiram o namoro. Eu com muito calor, com muito coração, né? Com muito amor, é isso aí. Quem também apoia a iniciativa é a dupla sertaneja Zé Henrique e Gabriel. Sempre que precisar, pode chamar que Zé Henrique e Gabriel vai estar presente. E com muita satisfação. A gente vem assim, sem esforço nenhum, porque a gente sabe o bem que isso está causando e fazendo uma coisa que a gente gosta. Leve 1 quilo de alimento, né? E você troca pelo CD do seu artista preferido. Muito fácil, né? Leve Zé Henrique e Gabriel. O Pedágio Solidário acontece durante todo o mês de novembro, quando é comemorado o aniversário do Sistema Vanguarda de Comunicação, Rádio e Televisão. Ao todo, são 56 anos de história da Rádio Vanguarda AM, 35 da FM e 23 anos da TV Sorocaba SBT. Mais uma Vanguarda estará em alguns pontos da cidade. Esses pontos já estão divulgados no nosso site, no nosso Face. Acessem. E esses pontos, você vai lá, doa seu quilo de alimento não perecível, 1 litro de leite, exceto sal, por favor. E troca por um CD dos artistas que tocam aqui na Rádio Vanguarda e colabora com as entidades assistenciais aí que participam esse ano conosco. Sete horas e 27 minutos, a gente volta a falar com o Pedro Leão, que nos traz as últimas informações do trânsito direto da Zona Norte de Sorocaba. Pedro. Olha, Fernando, vai chegando perto das 8 horas da manhã, que é o horário de pico aqui em Sorocaba, e o trânsito vai ficando um pouco mais carregado. Nós temos imagens do sentido centro da Avenida Itavuvu, que tem um grande fluxo de veículos em direção à Avenida Ipanema, e aqui do lado tem o terminal, a área de transferência do transporte coletivo da cidade, onde os ônibus passam muito cheios, né? Dentro do terminal não existem muitos passageiros, mas os ônibus vêm bastante cheios. E no sentido contrário da avenida, o motorista não encontra dificuldades em direção ao bairro. Já aqui na Avenida Ulisses Guimarães, quem vem do Santo André vai encontrar dificuldade na chegada aqui da Itavuvu somente. Fernando, é com você. Obrigado, Pedro, pelas informações. Um bom trabalho a toda a equipe. Futebol, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo foi à Vila Capanema e perdeu por 3-0 do vice-líder Atlético Paranaense.
Quem passou de vilão a herói no Corinthians foi Alexandre Pato, que marcou de pênalti contra o Fluminense e garantiu mais 3 pontos para a equipe alvinegra. Veja os gols. William chutou de esquerda para marcar o segundo. E Ricardo Goulart pegou de primeira para fechar a conta. 3-0. A vitória poderia ter dado o título ao Cruzeiro. Mas o Atlético Paranaense não deixou. Em Curitiba, o Furacão venceu o São Paulo. O primeiro foi de Marcelo, que matou no peito e soltou a bomba. Golaço. Paulo Baier cobrou escanteio e Luiz Alberto de cabeça ampliou. No segundo tempo, Marcelo chutou errado, mas a bola sobrou para o artilheiro Ederson fazer o 17º gol dele no campeonato. 3-0. Em Caxias do Sul, zagueiro Bolívar vacilou e Jorge Henrique aproveitou. Internacional 1, Botafogo 0. O time carioca empatou nesta cabeçada do jovem Dória. Logo depois, Jackson marcou o gol da vitória da equipe gaúcha, 2-1. E o Botafogo ainda respira no G4. O Goiás, que empatou com o Flamengo no Maracanã, tem o mesmo número de pontos que o Botafogo e ainda sonha com a Libertadores. Assim como o Vitória. Em Campinas, Renato Cajá, de barriga, fez o primeiro contra a Ponte Preta. Ayrton, com este belo chute no ângulo, marcou o segundo. Dinei aproveitou o rebote e definiu o placar. O Vitória está a 2 pontos do Botafogo. No Maracanã, Bruno Pérez acertou um bonito chute e colocou o Santos na frente do Vasco. A defesa carioca parou e Gustavo Henrique de cabeça marcou o segundo. Edmilson aproveitou o bate-rebate na área e diminuiu para o Vasco. André recebeu, girou e bateu no cantinho para empatar. 2-2. Com o resultado, o Vasco saiu da zona do rebaixamento, que agora é frequentada pelo Fluminense. O tricolor carioca perdeu para o Corinthians. O árbitro deu pênalti de Anderson em Alexandre Pato aos 45 minutos do segundo tempo. O atacante cobrou bem e fez o gol da vitória. 1-0 Corinthians. A Associação Mata Ciliar de Jundiaí conta com um novo morador. Trata-se de Romeu, uma onça pintada que veio de Roraima para habitar em nossa região. E olha que teve até operação especial e tudo para transportá-lo. Veja. Agora o Romeu está assim, descansando, se espreguiçando todo. E o repouso é merecido, né? Afinal, a onça pintada viajou por mais de 4.800 quilômetros para chegar até aqui. A Associação Mata Ciliar em Jundiaí, que já trabalha com 80 felinos. A onça vivia há 13 anos na cidade de Normandia, em Roraima. Ainda filhote, foi encontrada pelo Exército Brasileiro e criada no batalhão da cidade. Entretanto, o local perdeu a licença para ficar com o animal e há um ano procura um novo lar para Romeu. Nós já tínhamos uma parceria, um conhecimento dos setas de Roraima. Nós trouxemos uma fêmea recentemente e foi quando nós soubemos da existência desse macho que eles estavam procurando local para adequá-lo. Mas transportar um animal desse porte não é fácil não. De Roraima a São Paulo veio de avião e do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, a Jundiaí, o transporte teve que ser de caminhão. O veículo foi disponibilizado pela concessionária responsável pela rodovia dos Bandeirantes. Todo cuidado, até na velocidade que o caminhão vem pela rodovia, as manobras que o motorista tem que fazer com o caminhão, tudo isso a gente tem que levar em conta para manter o bem-estar do animal. E na chegada o cuidado continua. Ele demora um pouquinho, mas logo entra na nova casa. E detalhe, aí nesse recinto é a primeira vez que encontra um solo que não é de concreto. Ele nunca pisou na grama, ele nunca pisou numa areia, ele nunca pisou na terra. Então aqui ele vai ter bastante oportunidade de se exercitar, subir nos troncos, escalar uma árvore. No local, a onça deve ficar por cerca de 20 dias e depois se transfere para este outro, bem maior. Além dessa nova casa, a vida do Romeu pode mudar ainda mais. A ideia dos cuidadores é encontrar uma Julieta para ajudar na reprodução da espécie que está ameaçada de extinção. E 13 anos para uma onça pintada ela pode estar saindo um pouco do seu perfil reprodutivo. De qualquer forma,
é um animal que deve ser juntado com uma fêmea. E para quem trabalhou duro para trazer a onça para cá, só um sentimento, o de dever cumprido. Acho que ele vai ter uma vida bem melhor, eu estou bastante feliz com isso. Isso aí. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo do terminal de ônibus da Avenida Itavuvu, na zona norte de Sorocaba. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!